Deus. O Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é maravilhoso, Santo. Obrigado por tudo, Jesus. Obrigado por tudo, Jesus, por essa igreja, por esse louvor, ó Pai. Nós temos o Senhor em nós, Pai. Quem vai ficar na frente? Meu Deus! Vocês têm noção do que vocês estão cantando? Tem noção? Ele está em nós, igreja. Ele está em nós. Aquele Adilson de 2006, perdido no mundo, ele tinha medo de morrer. Ele tinha medo. Mas no dia 25 de novembro, irmãos, no dia 24 de novembro, foi um convite que eu recebi para ir dançar hip hop na igreja. Olha só. Olha como estava virada na história. No dia 24 de novembro de 2006, eu estava perdido, angustiado. Havia um vazio dentro de mim. Mas no dia 25 de novembro, quando eu aceitei a Jesus como meu Senhor e o meu Salvador, a primeira coisa que eu senti, irmãos, quando eu entrei na igreja, foi uma alegria que era diferente. Eu não precisava ter fumado a maconha ou bebido, mas foi algo assim que eu olhava para os irmãos, eu quero essa alegria. Foi a primeira coisa que me impactou quando eu entrei numa igreja de crente, foi a alegria. Como é bom, irmãos, nós ficarmos realmente sorridentes dentro desse ambiente, porque quem vem do mundo vem arrebentado. E quando eu aceitei a Jesus, Ele passou a fazer parte comigo, eu comecei a fazer parte com Ele. Que louvor lindo, fica até fácil pregar. Meu Deus, obrigado, irmãos. Top demais, vocês são top demais. Glória a Deus. Maravilha. Eu acho que eu vou usar você, João. Dá uma força pro pregador, tá começando. Ai, pode se assentar, amados. Muito feliz por estar trazendo a palavra para vocês, e também uma grande responsabilidade diante do meu pastor, diante da ministra Yara, aí tem a diretora do Rema, tem o vice-diretor, rapaz, então, vocês são top demais, meu Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Como eu sou grato. Como eu sou grato, Jesus. Ai, que o Espírito Santo te use, João. Top demais. Abra comigo sua palavra no livro de Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Glória a Deus. Eita. Obrigado, papai. Meu Deus, o Senhor é maravilhoso. Em 2006 eu aceitei Jesus. Em agosto de 2007 eu me batizei nas águas. E não demorou muito para receber o Espírito Santo, irmãos. A manifestação do Espírito Santo. Que até em chá de bebê de crente eu ia para ver se recebia o Espírito Santo. Se você crê e você quer, você vai, mas busca, irmãos, busca que você vai ver só. Romanos capítulo 8, no versículo 1 vai dizer assim, ó: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte.
versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Meu Deus. Irmãos, Apocalipse vai dizer que as ruas da Nova Jerusalém vai ser de ouro. E eu fico refletindo, irmãos, que o mundo de hoje, quantas pessoas estão se corrompendo com o roubo? Eu estou falando roubo de celular, de aliança, de ouro. E isso vai ficar, irmãos. Mas eu comecei a meditar ruas de ouro, pedras preciosas. Creio que até os bancos vai ser de ouro, com pedras preciosas. Mas você sabia que tudo isso no céu vai estar debaixo dos nossos pés? Meu Deus, nós brigamos aqui nessa terra por ouro, mas no céu o ouro vai estar debaixo dos nossos pés. Mas como assim, irmão Adilson? Na minha opinião, para mim o que mais vai me chamar a atenção não vai ser nem a rua de ouro, mas vai ser Deus, Jesus Cristo no trono. Irmãos, eu não vou ficar prestando atenção em ouro, mas com certeza na glória do Pai, sim. Deus é muito mais, irmãos. E quando eu estava lendo Romanos, há um Espírito que habita em nós, irmãos. Há um Espírito que está dentro de nós. E eu lendo aquele livro, seguindo o plano e o propósito de Deus para a nossa vida, ali fala muito a respeito do Espírito de Deus, fala muito de nós termos esse Espírito. No mundo em que nós vivemos hoje, no trabalho, na escola, se nós não estivermos firmes nesse Espírito, não vamos conseguir ficar de pé. Há uma conexão entre o teu Espírito e o Espírito de Deus. Como que você vai saber andar se o teu Espírito não estiver afiado, irmão? Se você não tiver intimidade com o teu Espírito, como que você vai se comunicar com o Espírito de Deus? Se a Bíblia está dizendo que o meu Espírito que habita em mim, ele testifica com o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus com o Espírito que habita em mim. É muito sério quando nós aceitamos a Jesus Cristo. Há um processo em nossa vida, e nós precisamos buscar mais e mais desse Espírito, mais e mais dessa comunhão. A Bíblia diz em 1 Pedro, irmãos, Pedro houve na vida dele uma época em que ele estava sem o Espírito Santo de Deus. Naquele momento que Jesus falou: ei, espere até que seja chegado o momento certo para você ir fazer a obra. E aquele Pedro, sem o Espírito Santo, ele negou. Ele foi covarde. Ele perdeu a visão em alguns momentos. Em alguns momentos ele foi fazer coisas antigas que Jesus falou: eu não quero mais que você pesque, mas tu vai virar um pescador de homem. E eu começo a analisar aquele Pedro antes do Espírito Santo e depois do Espírito Santo. Quem foi Pedro depois disso, irmãos? Na primeira pregação do camarada foi 3.000 almas. Na primeira pegada. E aquele mesmo Pedro que Jesus teve que rogar pela vida dele, porque Satanás estava pedindo a vida dele. Jesus fala: ei,
Vai chegar um momento que você vai animar os irmãos. Pedro, vai chegar um momento que você vai estar orando por eles, dando palavras de incentivo para eles. E em 1 Pedro fala o quê? Que a igreja estava sendo perseguida. A igreja estava começando a cansar, os irmãos estavam começando a murmurar. E ali vem Pedro dizendo: Rei, vale a pena sofrer, fica firme, vale a pena passar pela provação. Eu sei que está difícil, mas lá atrás, quando eu estava fraquejando, Jesus falou para mim: permaneça, e eu permaneci. E Pedro, que foi um dia aconselhado, ele estava aconselhando os irmãos, dando conselho, dando um incentivo: permaneça, fica firme. E o que eu tenho para dizer hoje, irmãos, é: vamos permanecer, vamos ficar firmes, porque vale a pena. Para mim vale tanto a pena, irmãos, quando eu olho para trás, tudo que Deus fez na minha vida, e tudo que ainda Ele vai fazer. Como é bom e maravilhoso estar no propósito, naquilo que Deus tem chamado para a tua vida. Nem todos são evangelistas, nem todos são mestres, mas eu digo para você, alguma coisa você tem para fazer. Alguma coisa temos para fazer, irmãos. Mas como que eu vou saber, Adilson? Através da conexão do Espírito. Há uma conexão. E vai dar certo, eu tenho certeza, eu digo para você, vai dar certo permanecer nesse caminho. E Pedro incentivando a igreja. O que espera por nós, é além disso aqui. É além, é uma eternidade. Lucas capítulo 1, no versículo 15. Fala a respeito de João Batista. Rei, ainda no ventre da mãe, ele já seria cheio do Espírito Santo. Irmãos, houve um mover do Espírito Santo que ficou conhecido como Pentecostes. Mas João Batista pregava naquela ousadia toda, porque algo especial estava sobre a vida dele já, no ventre da mãe dele. Todos aqui têm esse Espírito, o mesmo Espírito que estava em Cristo, hoje também está em mim, também está em você. E não tem que vai ficar na frente, não tem capeta que vai ficar na tua frente. Se muitos dos cristãos têm tanto medo de um demônio se manifestar, por conta que o demônio faz barulho, engrossa a voz, é algo feio de se ver realmente. Mas quando você descobrir aquilo que você tem, quem você é em Cristo, você vai ver, irmãos, a ousadia que há em você, o poder que há em você. Certa vez eu saí de um culto, e o pregador, meu Deus do céu, aquele cara, eu nunca mais esqueço, o cara faltou levitar no púlpito, pregava numa ousadia e pulava, cara, meu Jesus, que pregador aquele. E eu mais um irmão, Carlão, da igreja. Eu saí daquele culto, rapaz, eu saí assim, mas vinha capeta que eu ia te tirar no braço. E eu lembro que eu saí assim do culto e lá conversando, rapaz, que ousadia. E naquela coisa assim, meu Deus, Deus vai nos usar. E eu naquela sede de evangelismo, no ano de 2008, já era isso. Descendo na rua, havia uma criança de 12 anos que estava endemoniada. Ninguém segurava aquela criança. E veio o Carlão descendo. Quando eu fui olhando, eu falei, meu Deus do céu. Rapaz, se eu passar reto por esse piau, eu vou ser um covarde. E eu passei reto. Eu estava naquela ousadia do culto e eu passei reto. Quando chegou na esquina, eu olhei para o Carlão, ele me olhou. Falei, cara, se nós virarmos a costa e a gente for embora, meu Deus, pode abandonar. Não pode ser o do culto agora, homem. E eu lembro que com muito custo conseguiram colocar aquela criança para dentro da casa. E eu já estava naquele desespero espiritual. Algo na minha orelha, tu é covarde, tu é covarde. Eu falei, Carlão, vamos fazer mais uma tentativa. Vamos voltar. Se eu achar algum objeto que é daquele rapaz, eu vou bater palma na casa, aí nós entra. Ele falou, beleza. Irmãos, não é que tinha uma havaiana do piano no portão?
Aí eu olhei pro Carlão e falei, rapaz, agora se nós não fazer nada, pode abandonar mesmo. Batemos palma, irmãos. Aquela mãe veio até o portão toda apavorada, suada, descabelada. Eu falei, moça, aqui o chinelo do teu filho. Ela, muito obrigada. Eu falei, o que está acontecendo com ele? Ela falou, isso nunca aconteceu, nós não sabemos o que é. Eu falei, a gente pode orar por ele? Antes de eu terminar essa frase, a gente pode orar. A mulher já abriu o portão. Eu falei, meu Deus do céu. Irmãos, quando aquele jovem olhou para mim, a primeira palavra que saiu da boca daquele jovem, o demônio sobre a vida dele foi, eu não gosto de você. Eu não vou conseguir me dar. Eu não gosto de você. E naquele momento eu olhei bem no olho daquele jovem, eu falei, eu também não gosto de você, demônio. Nós colocamos a mão. Eu não tinha a palavra rema, irmãos, mas nós usamos aquilo que a gente sabia. Em nome de Jesus, saia da vida desse jovem. E não foi na primeira palavra, irmão. Não foi em nome de Jesus, ele não saiu nessa primeira. Tivemos que permanecer um pouco ali. Mas saiu. Hoje é diferente. Você que já fez surrema, pelo amor de Deus, não deixe esfriar isso. Não deixe esfriar isso. Eu sei que você estuda, que você tem sonhos e projetos, amém. Vida abundante para você. Mas existe uma palavra dentro de você que é uma espada. É uma espada flamejante, irmão. Que na faculdade do serviço, quando você abrir a tua boca, coisas vão acontecer no mundo espiritual. E você é filho do Pai. Pastor, ainda nessa sexta-feira, ele falou sobre Barrabás. No aramaico, irmãos, o nome de Barrabás significa filho do Pai. Quantas coisas não aconteceu até a cruz de Jesus. Sirineu carregando a cruz, Barrabás sendo liberto. Toda vez que eu lia sobre Barrabás na Bíblia, eu só via ele como um bandido, mas eu não estava vendo que eu também era um Barrabás há tempos atrás. Barrabás já estava recebendo a misericórdia ali, ainda antes de Jesus nascer. Quantas coisas não aconteceu na cruz, o bandido da cruz. Aquele camarada não era cristão, ele era um bandido que estava na cruz. E a cruz era algo para humilhar. E Jesus morreu na cruz por mim e por você. Ele arrancou da mão do diabo toda a autoridade que ele tinha, para que eu e você tenhamos essa autoridade. Jovem, não tenha medo de demônio, não tenha medo de luz apagada. Vocês são fortes. O diabo quer travar essa geração, porque ele sabe que vocês são fortes. Quando eu me converti, irmãos, a sede era tão grande que eu ia em colégio sozinho, sala por sala, para falar de Jesus. Aquilo me impactou de uma maneira. É maravilhoso. Ainda hoje nós estávamos evangelizando. E Deus fez grandes coisas hoje, irmãos. Hoje, agora há pouco. Mas muito mais ainda Ele tem para as nossas vidas. Mas nós temos que mergulhar no Espírito. Você é filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Você não veio pela vontade da carne ou do homem, mas pela vontade de Deus. Pois então, você é filho de Deus. É a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus te fazer filho. Foi a vontade dEle colocar em você um Espírito, para que eu e você tenhamos força. Porque vai vir o dia ruim, vai vir a aflição, mas há um Espírito que é mais forte. Esse Espírito fica lutando, você consegue. Vamos se conectar, vamos orar, vamos chorar na presença do Pai, vamos louvar a presença do Pai. Ora barcanarabassô. Nós somos a igreja que é para triunfar. Nós somos a igreja que vai triunfar, irmãos. Quando nós entendemos que o que está aqui é para nós,
quando eu comecei a entender quem eu sou em Cristo, as coisas começaram a mudar. Eu apenas não aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, não foi apenas um batismo nas águas, mas é algo muito além. É algo em que o meu nome está no livro da vida. E que se for por agora, Jesus vier sobre as nuvens, irmãos, eu vou ser arrebatado, porque há uma aliança entre eu e Jesus. Deus não mente. Pelo amor de Deus, nós temos que começar a agarrar essa palavra com ousadia, correr, pular nessa igreja. Cura vai acontecer, irmãos. E Deus vai usar você como canal. Você. Ah, mas Adilson, eu ainda não fiz o rema. E aí? Que você não fez o rema, tu aceitou Jesus? Sim. Tu crê em Jesus? Sim. Então vai, fala o nome de Jesus. O rema vai vir para acrescentar na sua vida, para agregar mais conhecimento. E aí você vai se encher mais. Opa, peraí, eu sou santo, amém. Os meus pecados foram perdoados, amém. Glória a Deus, recanarabassó. Na tua casa, o diabo não tem que palpitar, não tem que mandar. Mas é você, homem de Deus, é você, mulher de Deus, que na tua casa manda. Nós temos que dar ordem para o diabo, saia, e ele tem que sair. Em o nome de Jesus, que nós possamos agora, ainda mais, mergulhar ainda mais em Espírito, buscando o Espírito, conhecendo mais e mais. A palavra diz o que? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. E a cada dia que eu tenho aprendido essa palavra, eu tenho sido liberto. A quantidade de carrapichos que tem saído da minha vida. Eu ainda não estou num nível, não. Mas eu decidi, há um tempo atrás, quando eu ajoelhei aqui, ó, e eu chorei, eu falei, Jesus, eu mesmo estou travando meu ministério, chega, eu dei um basta, chega, é momento de fazer alguma coisa, é agora. Eu estava travando o meu chamado, o ministério, aquilo que Deus tem para a minha vida. Muitas vezes nós culpamos o diabo, mas é nós mesmos que não decidimos. É momento de decidir, é momento de falar, eis-me aqui. Quando nós buscamos o reino de Deus, as outras coisas vão se acrescentar. Eu sei que nós temos que viver uma vida de abundância, uma vida que nós pagamos internet, Netflix, carro do ano, uma beca da hora, um celularzinho bom, mas nós temos que buscar com frequência a presença de Jesus. Tudo vai ser acrescentado, faculdade vai ser acrescentado, dinheiro vai vir até você. Nós estudamos para ganhar um bom salário, mas deixa eu falar para você, o dinheiro foi feito para correr atrás do crente. Tudo, irmãos, tudo que é sorte de bênção. Em momento nenhum Jesus correu atrás de dinheiro. E ele foi tão audacioso, que ele fez Pedro ir lá e pegar um peixe, e o dinheiro estava na boca do peixe. Deixa eu falar para você, o dinheiro vai vir atrás de você. Tu é filho, recanarabassó, nós somos filhos de Deus, nós somos cheios do Espírito, o mesmo que estava em João Batista, o mesmo que foi em Pedro, o mesmo que estava em Jesus, o mesmo que estava em Paulo, o mesmo que está no pastor Tiago. Nós temos esse Espírito, irmãos. Nós temos que gritar mais na igreja. A capetaiada tem que ouvir você falando glória a Deus. Quantas festas eu não amanheci no mundo. Na virada do ano, o meu pai achava que eu tinha morrido, porque irmãos, eu não chegava em casa, ele não me via. Era da rua direto para um clube, para uma piscina. Temos que fazer mais para Jesus. Temos que fazer mais para Jesus. Irmãos, temos que frear nossas línguas em algumas coisas. Se o nosso irmão cair, que não seja a nossa língua a falar alguma coisa, mas que seja o nosso braço dizendo, ei, vamos seguir junto. Lá no Antigo Testamento,
tiveram que se unir. No Novo Testamento tiveram que se unir. Vamos pegar junto. Ah, mas eu pequei. Não tem problema, foi um acidente na tua vida. Jesus já morreu pelo teu pecado. O que o diabo mais me aprisionou na minha vida, até eu conhecer essa palavra, depois de crente, irmãos, foi sobre o pecado. Como ele me assombrava. Tu vai evangelizar? Mas se lembra que você fez aquilo. Irmãos, a minha conversão no começo foi muito difícil. Eu estava totalmente entregue a vício, à prostituição. Não foi um milagre de uma hora para outra. Irmãos, houve um processo. Mas Deus colocou pessoas no mundo, dentro da igreja. Deus colocou pessoas dentro da igreja, que me adotaram como filhos espirituais. E algumas lembranças que eu tenho, foi eu sentado na mesa, de uma senhora chamada Val. E ela me ensinando a comer. Olha, irmãos, como que era o nível da minha vida. Ela me ensinando a como suportar em uma mesa, como se comportar em uma mesa. Ela pegava a faca, o garfo, colocava em minha mão, falava: Adilson, você é um jovem bonito e eu não quero que você passe vergonha. Irmãos, eu cresci sem a minha mãe. E Deus é tão maravilhoso que depois de crente colocou pessoas que fez o papel de mãe na minha vida. Me ensinando a como se vestir, a como falar, a como se alimentar. Parece besteira, mas é isso, irmãos. Cada um tem uma história, a minha história foi assim. Eu não tive um abraço de mãe que falasse: ei, assim você vai tratar uma mulher, assim você vai tratar uma menina. Eu não tive isso. Ainda hoje acontece coisas no meu casamento, que eu falo para a minha esposa Tati: amor, eu não sabia disso, eu não sei disso. Irmãos, é difícil isso. Mas eu escolhi mudar, eu escolhi aprender, vamos lá. E você tem um pai e uma mãe que está do teu lado, te aconselhando, e você não quer dar ouvido. O meu pai teve que criar nós irmãos. Os irmãos tudo drogado, tudo usando crack, roubando as coisas de casa. E não era um que usava crack, era 3. 3 irmãos que te roubavam tudo. O meu pai não teve tempo de muitas vezes conversar comigo, falar: Adilson, como que está na igreja lá? Filho. Mas eu nunca esqueço da última conversa que eu tive com meu pai. Que foi: Adilson. Ele me chamou de negro, falou: nego, você me dá muito orgulho. No outro dia ele morreu. E quantas pessoas têm o pai vivo hoje, mas não suportam ouvir a voz do pai? Porque eu sei tudo, eu já sei já. Sabe nada. Sabe nada. Só uma pessoa que já passou pela vida vai saber te aconselhar de alguma coisa. Um conselho do pai tinha que ser cobrado muito caro. Mas nós temos de graça e não ouvimos. Hoje eu tenho um pai espiritual. Pastor Tiago é meu pai. Nas conversas que eu já tive com o pastor Tiago, eu falei: eu não vou mentir. E eu não menti. Eu falei: pastor, a gente fez isso, saímos daqui, fizemos aquilo. Eu vou mentir para o pastor Tiago? Jesus está vendo. E é bom que ele sabe como que eu sou, ele vai me tratar, ele vai me ajudar. Assim como Jesus sabia como era Judas, assim como Jesus sabia como era Pedro. Vamos se atentar mais e mais pela oração, pela unidade e pelo ouvido. Fechar um pouquinho mais a boca e começar a ouvir mais. Ouvir mais. A ouvir o que, Edilson? A se associar com pessoas que vai te fazer avançar. Irmãos, eu estou para te dizer que eu não tenho mais amigo no mundo. Os meus amigos são vocês aqui, ó. As pessoas oferecem ainda aquela cervejinha, mas eu escolho dizer: não, isso não faz parte da minha vida. Você, jovem, vai vir ainda muito convite para você. É só não tem nada a ver, rapaz. Isso aqui é só uma fumacinha, você joga pela boca e toma só um gole, não é nem pecado. E alguns vão citar até Bíblia. A Bíblia não fala que é pecado isso. É desse jeito, irmãos.
Mas você tem que conhecer quem é você. Você tem que saber quem é você. Não aceite isso. Não aceite isso. Mas aceite orar mais. Você que tem amigo e amiga, inventa um rolê. Vamos fazer um rolê da oração? Eu vou na tua casa orar. E tal dia você vai na minha casa orar. Olha que rolê é esse. O rolê da oração. Rapaz, acho que eu nunca vi um rolê da oração. Olha, eu vou começar a fazer. Lucas, vamos fazer um rolê da oração. Eu vou na tua casa tal dia, nós vamos orar. Quem nós somos em Cristo, você vai triunfar. Você, verbo da vida, vai triunfar. Você que veio do norte do Brasil, você que veio do sul, do leste, do oeste, não foi em vão que você está aqui dentro. Ainda por esses dias eu falava, meu Deus, essa igreja parece Jerusalém, é línguas, é povos. Tem rema no norte do Brasil, mas tem pessoas que vieram do norte do Brasil e moram aqui. E está fazendo rema aqui, olha que interessante. Que mistério é esse, Pai? Que mistério é esse? Recanarabassou. Eita, igreja, nós temos que se aprofundar mais e mais no Espírito. Porque é chegado o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Espírito e em verdade. Em Espírito e em verdade. Quantas pessoas não têm se levantado como coaches espirituais, pregando que você vai ser rico, milionário, você consegue, rei, te animando. Faça o rema que está tudo no remo que eles estão falando. Você consegue, você não vai ser rico, você já é rico. Eu vou falar para vocês aqui, eu sou muito rico. Eu sou muito rico. Rapaz, eu sou muito rico. Irmãos, eu estou cheio do dinheiro já. Eu não sei você, mas eu já estou cheio do dinheiro. Eu já estou cheio da saúde. É isso, irmãos, quando a gente entende que é o nosso Pai, infelizmente algumas pessoas ainda se ofendem ao ouvir isso, mas isso não pode nos ofender jamais. Nós somos filhos, e como filhos nós somos cordeiros. Jesus nos deu de bandeja. Ei, canarabaçô! Ei, Ele já deu para nós. Há um processo que você está passando, que quando você olhar para trás, você vai dar risada, vai falar, rapaz, amor, valeu a pena passar, hein? Galera, vocês vão voar. Eu vou voar. O meu pastor já está decolando já. Eu já falei, rapaz, eu preciso jejuar mais, porque esse homem já está decolando, cara. Mas é isso aí. Na aula de consagração, a professora Kátia, eu estava quietinho, me alimentando, e eu tenho orado com Deus a respeito de um propósito da minha vida. Ela veio do meu lado e falou tudo aquilo que eu estava falando com Jesus. Rei, eu te chamei para isso, e se você permanecer nisso, vai acontecer isso, porque não é você que vai fazer, mas é eu que vou fazer através de você. Eu falei, agora sim. Falei, agora vamos. Eu conheço uma história de um baterista que tem o mesmo sobrenome que o da Jéssica, Marcelo Zampieri. Ele era baterista e ele ficava admirado com quem tocava violão e ministrava, e as coisas aconteciam. E o pastor no Espírito falou, ei, quando tu tocar essa bateria, pessoas vão ser curadas. Deixa eu falar para você. Ele pegou aquilo, irmãos. Ele pegou aquilo, e quando aquele camarada começava a tocar a bateria, eu falava, rapaz, faltava bumbo para ele. Um baterista. Por enquanto eu sou um mecânico de carro. Mas Deus tem muito mais. Deus tem muito mais e vai acontecer. Vai acontecer, glória a Deus. Maravilhoso. Fique de pé. Fique de pé, oh glória.
Meu Deus, tu és maravilhoso. Gustavo, vou ter que usar você, Gustavo. Se eu for cantar, eu vou cantar errado. Igual no retiro. Vem dançar com o Josué. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem nós somos no Pai? Quem nós somos no Pai? Glória. Não vou nem pedir, porque eu já sei que o Espírito Santo vai te usar, Gustavo. Oh, glória. Vai orando, irmãos. Vai orando, irmão. Vai falando em línguas. Hey, existe o Espírito Santo dentro de você. Existe o Espírito Santo dentro de você. Que essa conexão, quando você fala em línguas estranhas, é o teu Espírito orando. É o teu Espírito diretamente com o Espírito de Deus. Quando eu descobri que é o meu Espírito, eu não sabia disso, irmãos, fui aprender aqui. Quando eu falo em línguas, é o meu Espírito com o Espírito de Deus se conectando. O que você entende? Nada. E se for para me entender, vai vir a revelação do Espírito Santo. Hey, vamos orando, igreja. Levante tua voz, dê glória a Deus. Maravilha, Pai. Eita, glória. Você tem Jesus dentro de você. Há um Espírito que mora dentro de você. Você é casa, você é morada. Você é cheio do Espírito Santo. Há uma conexão. Quando você ora, quando você chora, quando você fala, Pai, eis-me aqui, Pai. Sem você eu não sou nada. Jesus está dizendo, hey, você comigo pode tudo. O mar vai se abrir, os coxos vão ser curados, os cegos verão. O diabo vai ter que correr por 7 caminhos quando vê você passando. Oh, glória, Pai. Oh, glória. Eita, glória. Oh, papai, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Porque é tão bom quando nós entendemos quem nós somos no Senhor, Pai. E a tua palavra vai dizer que o Senhor nos fez por cabeça. A tua palavra vai dizer que o Senhor nos fez filhos, filhos, filhos. Não da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Ora, bacana, arabaçó. Eu tenho uma pedra que rolou e que mostra o que há em mim. Eu tenho um amor que é perfeito, que destrói o imperfeito. Eu tenho o céu em mim, Cristo Jesus em mim. O Senhor está em nós, ó Pai. Ninguém vai te parar daqui para frente. Agarra essa palavra. Ninguém vai te parar daqui para frente, porque Deus está com você. E se você não entendia isso, hoje você vai entender. Há uma conexão entre o teu Espírito e o Espírito de Deus. É bacana, independente da barreira que houver à frente de mim. Jovens nessa igreja, jovens nessa igreja, Pai. Jovens aceitando Jesus como Senhor e Salvador aqui, Pai. E nós fazemos parte desse projeto. Em nome de Jesus, nós vamos fazer parte desse projeto. Hey! Cura sobre a tua igreja, Pai. Cura sobre a tua igreja. Todo medo vai sair. Todo jovem que tem medo não vai ter medo mais, porque entende que o Senhor faz morada nele. Em nome de Jesus, glória a Deus. Maravilha, glória a Deus. Se o céu fechar ou o sol brilhar, independente da barreira que houver à frente de mim. Alguém aqui quer receber uma oração?
aceitar Jesus, seja por cura, seja para receber mais ousadia. Se você quer receber uma oração, vem aqui na frente. Esse é o momento. Eu quero receber uma oração, Adilson. Eu nem sei nem o porquê, mas eu quero dizer, vem aqui na frente. Vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Glória a Deus. Maravilha, Pai. Fechar ou o sol brilhar, independente da barreira que houver à frente de mim. Eu tenho uma cruz que me lembra que não existe mais fim. Eu tenho uma pedra que rolou e que mostra o que há. Eu tenho um amor que é perfeito, que destrói o que é perfeito. Eu tenho o céu em mim, Cristo Jesus em mim. Eu tenho uma cruz que me lembra que não existe mais fim. Eu tenho uma pedra que rolou em mim. Eu tenho um amor perfeito, que destrói o que é perfeito. Eu tenho o céu em mim, Cristo Jesus em mim. Eu tenho sim. Mais que 1000 palavras ou ciência pra explicar, sei que a única verdade está em ti pra libertar. Creio no Espírito que vive está em mim, vive está em mim. Mais que 1000 palavras ou ciência pra explicar, sei que a única verdade está em ti pra libertar. Creio no Espírito que vive está em mim, vive está em mim. Eu tenho uma cruz que me lembra que não existe mais fim. Eu tenho uma pedra que rolou e que mostra o que há em mim. Eu tenho um amor que é perfeito, que destrói o que é imperfeito. Eu tenho o céu em mim, Cristo Jesus em mim. Eu tenho uma cruz que me lembra que não existe